paz e graça seja na vida de todos, seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 11. Nós vamos conhecer hoje a história de um líder em Israel chamado Jefté. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher." Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Jefté, em muitas pregações, é apresentado como aquele líder muito improvável. Tinha a seu favor o ser valente. Isso é indispensável. Nós temos que ser valentes, temos que ser corajosos, senão não avançamos e não conquistamos absolutamente nada. E aqui a palavra de Deus diz que ele era filho de um homem, nem que ele se casou, e com essa mulher ele teve 7 filhos. Gideão seria um bastardo desses 8 irmãos. E eles o expulsam alegando que ele não merecia a herança do seu pai, porque era filho de uma meretriz, filho de uma prostituta. Mas a primeira afirmação era que Gideão era valente. Mas ele não foi valente nessa questão aqui. Eu creio até que foi sábio, porque brigar entre família não ia ter um bom resultado. Ele preferiu fugir da ira dos seus irmãos. E ele foge e vai morar em um outro lugar, e aqui diz que homens ordinários se juntaram a Jefté. A valentia e a coragem é percebida por outros. São procurados essas pessoas que dão esse fruto de valentia. E homens aqui, ordinários ou mercenários ou homens maus, foram montar um exército junto com Jefté porque viram nele um líder. E Jefté era como se fosse assim um pirata, né? Com vários homens que estavam a serviço do seu exército. E acontece aqui no verso 4, algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: "Venham com a gente e sejam nosso chefe na guerra contra os amonitas." Quer dizer, o lugar que o expulsou agora estava atrás dele. Provavelmente eles procuraram em todo Israel um homem que tinha característica importante para eles: valente. E não deve ter encontrado ninguém. Porque a própria família, o próprio povo de Gileade foi atrás dele. Veja o que ele diz. Jefté respondeu, quando pediram para que ele fosse lutar contra os amonitas: "Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade?" Veja bem, uma coisa que nós precisamos muito aprender com a palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal
com o bem. E essa vai ser a atitude de Jefité aqui. E eles continuam: nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefité disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? E eles responderam: sim, nós faremos como você diz. O Senhor é nossa testemunha. Jefité não era só valente. Ele usou aqui de estratégia. Ele demonstra aqui sabedoria. Antes de fechar negócio com eles, que ele iria lutar por eles, pelo povo de Israel, ele diz: eu vou lutar, mas se eu tiver vitória, vocês vão me colocar como governador, vão me colocar como rei. Ainda não havia estabelecida a monarquia, mas os privilégios, os cuidados que esses líderes tinham eram semelhantes. E ele então aproveita da situação para receber honra, porque ele havia saído de lá fugido, envergonhado pelos seus irmãos, pela sua família. E agora ele fala: eu vou. E se o Senhor permitir, ele fala que se o Senhor permitir que eu tenha vitória, vocês vão me colocar como governador. Olha aí, aproveitando as oportunidades. Então Jefité, ele agora procura esses inimigos. Interessante também, dos versículos 11 para frente, ele procura os seus inimigos para negociar, para tentar resolver uma guerra que iria morrer muitas pessoas com conversa, com diálogo. Muitas pessoas já partem para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, já com guerra, já com pedras na mão. É bom ouvir o outro lado, é bom colocar o nosso ponto de vista. E Jefité faz muito bem isso. Ele fala: olha, quando nós chegamos a essa terra, nós viemos do deserto, do Egito, nós precisávamos passar por algumas cidades, alguns povos, e pedimos licença, e eles não nos deram. Quando nós chegamos perto da terra de vocês e pedimos licença, vocês também não nos deram. Aí ele começa a contar isso no 19. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei de Amorreu, de Esbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaça e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que Quemos, o seu Deus de vocês, lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Essa frase, nós vamos ficar com tudo que Deus conquistou para nós, é forte demais para a nossa aplicação. Satanás, ele vai chegando e vai tomando posse aqui de uma coisinha e a gente permite, e toma posse ali de outra coisinha, permite no sentido de não lutar, de não guerrear,
porque foi o Senhor Deus quem nos deu. Digo isso principalmente pela família, nossos filhos, nossa família, que deve estar diante dos nossos olhos, nos nossos joelhos, constantemente, em batalha espiritual, constantemente, porque foi o Senhor quem nos deu. E Jefité fala aqui, a terra que o Senhor nos deu, nós não vamos abrir mão dela, ela é nossa, fica com o que os seus deuses te deu, mas o que o Senhor nos deu, não. E depois acontece algo assim, difícil de acreditar. Está no verso 28, mas o rei dos Amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefité. Vou repetir. O Espírito do Senhor dominou Jefité, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra, e oferecerei em sacrifício a ti. Aqui nós vamos ver uma loucura de Jefité. Um líder corajoso, um líder que vence os seus inimigos, que é cheio do Espírito Santo, era tudo o que aquele líder precisava. Ser valente, o povo estar com ele, e o principal, ele ter o Espírito Santo de Deus com ele. E o que acontece? Jefité faz uma oferta a Deus. Ele fala, se o Senhor fizer com que eu lute e vença, eu oferecerei como sacrifício o primeiro que sair da minha casa para me encontrar depois da guerra. Louco, muito louco. E o que acontece? Ele vence, Jefité atravessa o rio, ele vence os amonitas, 20 cidades ao todo, continuou até Abel-Queramim, houve uma grande matança e os israelitas derrotaram aos amonitas. Agora vai aparecer o voto que ele faz ao Senhor. Quando Jefité voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefité a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela responde para ele: meu pai, se o Senhor fez uma promessa e eu estou envolvida na sua promessa, cumpre o que o Senhor prometeu. Só te peço uma coisa, deixa eu ir com as minhas amigas para as montanhas, ficar ali 2 meses, porque eu nunca mais poderei ser mãe. E quando ela volta dos 2 meses, a palavra de Deus diz, depois dos 2 meses ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar a filha de Jefité, o Gileadita. Veja bem o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 12, a partir do 29. Moisés continuou dizendo: o Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que sair de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá,
Não imite os inimigos daquela gente. Não siga a religião deles, nem adore os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que esses povos adoram os seus deuses, pois eu odeio e detesto tudo que esse povo faz nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer aos seus deuses os filhos e filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar e nem tirar. O que nós percebemos aqui é que Jefité não conhecia a Deus e estava muito contaminado com os costumes daquela região. E mesmo cheio do Espírito Santo, que ele não precisaria de mais nada, ele não precisaria fazer esse voto louco, ele faz o voto e ele sacrifica sua filha por algo que Deus não pediu, por algo que Deus abomina. Todos os líderes devem estar atentos. Nós não podemos nos considerar nenhum líder infalível. Tem que estar sempre aos pés do Senhor, porque foi uma coisa muito louca e todos estão sujeitos a loucuras. Tem que estar muito pertinho de Deus, porque o homem é infalível. Quem não é infalível é o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim termina a história de Jefité sacrificando a sua filha amada por algo que Deus não pediu, não tinha nada a ver, por costumes que ainda estava impregnado na vida de Jefité. Temos que tomar cuidado com o que ainda está impregnado em nossas vidas. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.